E aí galera, eu sou o Lafayette, do canal Histórias da História. Se você gostar, curte o vídeo, se inscreve no canal, clica no sininho aí da tela, porque quando tiver um vídeo novo, você vai saber, e compartilha com seus amigos. Vamos lá, nós hoje vamos conversar sobre a história da vinda da família real para o Brasil. No fundo, a vinda da família real para o Brasil é o início do processo da nossa independência. Tudo começou lá, quando a família real muda para o Brasil em 1808. Vamos aqui contextualizar. Nessa época, 1808, Napoleão era o imperador da França. Tinha acontecido a Revolução Francesa, em 1789. Depois Napoleão vira imperador da França e começa a agregar, a atacar os países da Europa. E, por fim, ele, como não consegue invadir a Inglaterra é uma ilha, a Inglaterra tinha uma frota naval mais poderosa que a da França, Napoleão nunca conseguiu invadir a Inglaterra. E Napoleão, então, para tentar enfraquecer economicamente a Inglaterra, decreta o chamado bloqueio continental. O que era isso? Nenhum país da Europa poderia fazer comércio com a Inglaterra. O objetivo era enfraquecer economicamente a Inglaterra. Só que com isso Portugal fica num problema. Portugal, tradicionalmente, era um país parceiro da Inglaterra. No fundo, até dependia economicamente da Inglaterra. E tinha relações unidas com a Inglaterra. E Napoleão decretou o bloqueio continental. Portugal ficou naquela situação. Obedece ao bloqueio continental do Napoleão e, com isso, abandona o parceiro tradicional, que era a Inglaterra, de quem, no fundo, ele dependia. Portugal se viu então numa situação difícil. Se Portugal parasse o comércio com a Inglaterra, Portugal ia morrer de fome. A Inglaterra é que fornecia os principais produtos para Portugal. Por outro lado, Portugal não podia também manter esse comércio com a Inglaterra sob o risco de ser invadido pelas tropas de Napoleão, um pequeno Portugal. Então a situação de Portugal realmente era confusa. Por fim, chega a notícia de que Napoleão vai mesmo invadir Portugal, e aí a coroa portuguesa, na verdade, Dom João VI era o regente, ele não era o rei ainda de Portugal, a rainha era Dona Maria. Dona Maria, com avançada idade, acabou tendo problemas de cabeça, de sofrimento mental, foi afastada do comando, e o filho, Dom João VI, passa a assumir a regência. O curioso é que Dom João VI não era o herdeiro do trono, o herdeiro era Dom José, era o irmão mais velho, e o Dom José morreu de varíola. Dom José é que tinha sido efetivamente criado, educado para ser o herdeiro, preparado para ser o próximo rei, mas morreu. Dom João VI nunca imaginou na vida que seria rei e acabou sendo o herdeiro do trono português. Então, nessa época de Napoleão, 1808, Dom João VI é que era o príncipe regente. E aí ele decide, então, mudar com toda a corte portuguesa e toda a família real para o Brasil. E dizem que foi uma grande confusão o dia, porque foi meio que da noite para o dia que foi decidido que a família real iria para o Brasil. Os preparativos duraram 2, 3 dias, meio que secretamente, mas o dia mesmo do embarque foi uma grande confusão em Lisboa. Calcula-se que cerca de 10 mil pessoas foram nessa viagem, mais de 60 navios, ao que se parece. É uma informação meio imprecisa, mas algo em torno de 10 mil pessoas, e é muita gente para, de repente, todo mundo embarcar. E dizem que foi uma grande confusão. Às vezes algumas pessoas embarcaram num navio e as suas coisas estavam no outro navio. Foi tudo uma grande confusão. E a viagem também foi muito confusa, porque os navios vieram muito cheios e às vezes faltava alimento, não tinha a quantidade de alimento necessário. O navio tinha mais gente do que cabia confortavelmente, gente dormindo no chão. Teve um navio que o historiador conta que deu piolho, todo mundo teve que rapar o cabelo, inclusive as mulheres. Foi uma viagem complicada, foi uma viagem de 54 dias, muito complicada. Houve uma tempestade em que a frota se separou em duas. Houve um momento em que teve uma grande calmaria, ao contrário, parou os ventos, e eles ficaram 10 dias parados. Imagina, um navio lotado, sem vento, naquele tempo não tinha ar-condicionado, menos água, a água era racionada, um calor danado. Então não foi uma viagem muito tranquila. Por outro lado, lá em Portugal, as tropas do general Junot invadiram Lisboa. As tropas chegaram 2 dias depois. O general Junot era um general muito amigo de Napoleão, tinha combatido ao lado de Napoleão
em várias batalhas, Napoleão confiava muito nele, mas depois verificou-se que ele não era um bom comandante, ele era um bom soldado, era um bom executor de ordens, era um soldado valente, eficiente, de confiança, mas quando foi dado a ele comandar o exército, ele se revelou não um bom estrategista, não foi um grande comandante. E o fato aí, a grande curiosidade, é que os franceses nunca conseguiram de fato dominar Portugal. Fizeram essa primeira invasão, mas Portugal se organizou através de várias guerras de guerrilha. A Inglaterra mandou também tropas para cá, mandou o general Wellesley, que futuramente vai ser o Duque de Wellington, que vai derrotar Napoleão, na famosa Batalha de Waterloo, 6 anos mais tarde. Mas o Duque de Wellington, antes de ter vencido Napoleão, óbvio, foi para Portugal com alguns soldados ingleses. Depois foi o general Beresford também, para treinar as tropas portuguesas. O fato é que durante todo esse período, durante uns 2, 3 anos, a França não conseguiu de fato tomar conta de Portugal. Talvez se a família real tivesse ficado lá em Portugal não fosse necessário. Eles conseguiram resistir através de guerras de guerrilha. A Universidade de Coimbra organizou um exército, um batalhão universitário com vários estudantes, vários professores. Inclusive o José Bonifácio, que era professor de metalurgia, transformou todo o laboratório de metalurgia em fábrica de pólvora, de balas. Então houve uma resistência às tropas de Napoleão, às tropas francesas, e os franceses nunca conseguiram tomar conta de Portugal. Essa é uma curiosidade. Mas eu dizia que a independência do Brasil, ela se inicia com a chegada da família real ao Brasil. Por quê? Porque antes da chegada da família real, o Brasil era a colônia de Portugal, como todos sabemos. E a colônia de Portugal tinha uma situação inferiorizada. O Brasil colônia só podia fazer comércio com Portugal, só podia exportar os seus produtos, poucos, para Portugal, e tudo que precisasse do Brasil, o Brasil era obrigado a importar de Portugal. Quando a família real chega no Brasil, esse panorama muda. O Brasil passa a ser a sede do império, a sede do reinado. O rei passa a governar aqui do Brasil. E aí começam a surgir as instituições oficiais no Brasil que eram proibidas antes. Então surge aqui a Casa da Moeda, o Banco do Brasil, os tribunais, toda a burocracia estatal, a organização administrativa de toda a coroa, de todo o reino, de todas as colônias, passa a ser aqui no Brasil. Então o Brasil passa a ter um status, deixa de ser metrópole, passa a ser Reino Unido de Brasil, Portugal, sendo que o Brasil passa a ser mais importante do que Portugal, até porque era um país muito mais rico, muito maior, e agora a sede da coroa. Então a vinda da coroa para o Brasil é que realmente é o início do processo de independência, porque aí o Brasil passa a ter uma identidade, o Brasil passa a se unir, o Brasil passa a ter as suas instituições, e lá na frente, nós vamos ver no outro capítulo, lá na frente, quando a família real retorna para Portugal em 1821, os portugueses queriam que o Brasil voltasse à condição de colônia, e é isso aí que deflagrou a independência. Mas isso aí nós vamos conversar num outro dia, numa outra conversa aqui no canal.